Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, pois pela graça de Cristo Jesus, nós estamos vivos. Você é inscrito nesse canal? Se não é inscrito, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Desta forma você estará ajudando a propagar o Evangelho. A nossa leitura de hoje será em 2 Samuel, capítulos 5, 6, 7 e 8. Vamos então iniciar 2 Samuel, capítulo 5. Então todas as tribos de Israel foram até Davi em Hebrom e declararam: Vê, nós somos dos teus ossos e da tua carne, teus parentes de sangue. Já antes, quando Saul reinava sobre nós, eras tu quem saías e entravas com Israel no comando das tropas. E Yahvé te prometeu: és tu que apacentarás o meu povo Israel, e és tu quem governarás os habitantes de Israel. Todos os líderes de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom. O rei celebrou um pacto com eles em Hebrom diante do Senhor, e eles ungiram Davi, rei de todo o Israel. Tinha Davi 30 anos quando começou a reinar, e reinou durante 40 anos. Em Hebrom, ele reinou 7 anos e 6 meses sobre Judá. Em Jerusalém, reinou 33 anos sobre todo Israel e sobre Judá. O rei Davi e as suas tropas partiram para Jerusalém, a fim de expulsar os jebuseus que habitavam naquela terra, os quais advertiram a Davi: não conseguirás entrar nesta cidade, até mesmo os cegos e os aleijados são capazes de te impedir, querendo dizer que Davi jamais conseguiria vencer aquela cidade inexpugnável. Contudo, Davi conquistou a fortaleza de Sião, e esta passou a ser a cidade de Davi. Naquele dia, Davi declarou ao seu exército: quem desejar vencer os jebuseus terá que utilizar a passagem de água para chegar àqueles cegos e aleijados inimigos de Davi. É por esse motivo que costumava-se dizer, alegoricamente, os cegos e os aleijados não têm o direito de adentrarem a casa de Deus. Assim Davi se estabeleceu na fortaleza e lhe denominou cidade de Davi. Com o passar do tempo, Davi foi construindo moradias e defesas em redor, desde o Milo, o aterro, que ficava do lado leste da cidade, até o palácio. E Davi ia ficando cada vez mais forte, porque Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, estava com ele. Então Hirão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e carpinteiros e pedreiros, que edificaram uma casa para Davi. Então concluiu Davi que Yahvé o confirmara como rei sobre Israel, e que seu reino estava prosperando por causa do amor que o Senhor dedicava a Israel, o seu povo. Depois de mudar-se de Hebrom para Jerusalém, Davi tomou mais concubinas e esposas em Jerusalém, e com elas teve mais filhos e filhas. Os filhos de Davi, que nasceram em Jerusalém, foram Samua, Sobade, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Nefeg, Jáfia, Elisama, Eliadá e Elifelete. Quando os filisteus souberam que Davi havia sido ungido rei sobre Israel, subiram todos em busca dele. Assim que tomou conhecimento destas notícias, Davi desceu à fortaleza. Os filisteus chegaram e se espalharam pelo vale de Refaim. Então Davi consultou o Senhor: devo atacar os filisteus? Indagou ele: tu os entregarás nas minhas mãos? E Yahvé respondeu a Davi: ataca, certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos.
Em seguida, Davi se dirigiu à cidade de Baal-Perazim e ali os venceu e declarou: assim como as águas avassaladoras de uma enchente abrem o seu caminho, pelas minhas mãos Yahvé derrubou as fortalezas dos meus inimigos e os destruiu diante dos meus olhos. Então o lugar daquela batalha passou a ser chamada de Baal-Perazim, o Senhor que rompe os obstáculos. Como os filisteus haviam abandonado seus ídolos, ali Davi e seus soldados os apanharam. Os filisteus subiram novamente e se espalharam pelo vale de Refaim. Então Davi consultou o Senhor de novo, que lhe respondeu: não os ataque pela frente, mas dá a volta pela sua retaguarda e aproxima-te deles em frente às amoreiras. Quando ouvires um ruído de passos por sobre as amoreiras, saí rapidamente, pois será esse o sinal de que Yahvé saiu à frente para ferir o exército filisteu. Davi fez como o Senhor lhe havia ordenado e derrotou os filisteus por todo o caminho, desde Geba até chegar a Gezer. 2 Samuel, capítulo 6. Mais uma vez, Davi reuniu os melhores soldados de Israel, num total de 30.000 homens. Conduziu-os até a cidade de Baalá, em Judá, com o objetivo de pegar a Arca da Aliança, sobre a qual se invoca o nome de Deus, Yahvé, Senhor dos Exércitos, que se assenta no seu trono entre os querubins. Colocaram a Arca de Deus em um carro de bois, construído especialmente para essa missão, e a tiraram da residência de Abinadab, que ficava sobre a colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carro novo, e eles partiram dirigindo-o com a Arca de Deus, desde a casa de Abinadab, que estava sobre a colina. Aiô caminhava adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam perante o Senhor, com todo tipo de instrumentos feitos de pinho, como também harpas, saltérios, tamborins, pandeiros e símbolos. Quando chegaram à eira, ao campo de descascar cereais, que pertencia a Nacon, os bois tropeçaram. Então Uzá estendeu a mão e segurou a Arca da Aliança. Imediatamente a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu por seu erro, e Uzá morreu ali mesmo junto à Arca de Deus. Davi irritou-se, porque o Senhor irrompera em ira contra Uzá. Por isso aquele lugar passou a se chamar Castigo de Uzá, até o dia de hoje. Nesse dia, Davi teve grande medo de Yahvé e questionou: como poderá vir a Arca de Yahvé para ficar em minha casa? Por esse motivo, ele desistiu de levar a Arca do Senhor direto para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom de Gate. A Arca do Senhor permaneceu na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou grandemente, bem como toda a sua família. Então informaram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado grandemente a família de Obed-edom e tudo o que ele possui, por causa da Arca de Deus. Então Davi promoveu grande festa, foi até a casa de Obed-edom e ordenou que transportassem a Arca de Deus para a cidade de Davi. Assim que os carregadores da Arca de Yahvé deram os primeiros 6 passos, ele já havia sacrificado um boi e um novilho gordo ao Senhor. Davi, vestindo o éfode, colete sacerdotal de linho, seguiu dançando com todas as suas forças na presença do Senhor. Assim Davi e todo o povo de Israel subiam trazendo a Arca do Senhor, com brados de alegria e ao som jubiloso das trombetas. Entretanto, aconteceu
que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, a filha de Saul, Mical, contemplava tudo de uma janela. E ao observar o rei Davi dançando e celebrando diante do Senhor, ela sentiu por ele um profundo desprezo. Eles trouxeram a arca do Senhor e a depositaram na tenda que Davi lhe havia preparado. E Davi ofereceu a Yahvé holocaustos, que são os sacrifícios queimados, e ofertas de paz e comunhão. Assim que Davi terminou de oferecer os holocaustos e sacrifícios de paz e comunhão, abençoou o povo em o nome do Yahvé, Senhor dos Exércitos. Em seguida, distribuiu a todo o povo e a multidão toda que se reunia em Israel, homens e mulheres, a cada pessoa um pedaço de pão, naco de carne, pouco de vinho e um bolo de uvas passas. Em seguida, despediu-se do povo e cada um foi para sua casa. Então Davi retornou para sua casa a fim de abençoar também a sua família, mas Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe censurou, exclamando: "Que bela atitude teve o grande homem de Israel neste dia!" O rei de Israel mais parecia um desavergonhado, tirando o manto real e ficando apenas com a túnica de linho em frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar. Contudo, Davi ponderou e respondeu a Mical: "Foi na presença do Senhor que eu dancei. Foi de júbilo e louvor que celebrei a Yahvé, que me escolheu em lugar de seu pai, ou de qualquer outro de seus descendentes, quando me instituiu monarca sobre o povo de Yahvé, sobre todo Israel. Ora, diante do Senhor continuarei a celebrar e me alegrar. E muito mais ainda, exporei as minhas fragilidades e me humilharei aos meus próprios olhos. No entanto, serei honrado por todas essas servas de quem tu falas." E até o dia da sua morte, Mical, filha de Saul, nunca gerou um único filho. 2 Samuel, capítulo 7. O rei Davi morava tranquilamente em seu palácio, pois o Senhor havia lhe dado descanso de todos os seus inimigos ao redor. Então, certo dia, ele comentou com o profeta Natã: "Vê, eu estou habitando numa grande casa de fino cedro, enquanto a arca de Deus permanece numa simples tenda." Ao que Natã respondeu ao rei: "Vai e faz o que teu coração manda, porquanto Yahvé é contigo." Contudo, nesta mesma noite, a palavra de Yahvé veio a Natã nestes termos: "Vai dizer ao meu servo Davi: assim diz Yahvé o Senhor: construirias tu uma casa em que eu venha habitar? Em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz subir do Egito os filhos de Israel até o dia de hoje, mas andei em acampamentos peregrinos, debaixo de uma tenda simples e um abrigo. Durante todo o tempo em que andei com os filhos de Israel, porventura disse a um só dos juízes de Israel, que eu tinha instituído como pastores do meu povo Israel: por que não edificas para mim uma casa de cedro? Eis o que dirás ao meu servo Davi: assim fala o Senhor dos Exércitos: fui eu que te tirei das pastagens, onde pastoreavas ovelhas, para seres chefe do meu povo Israel. Eu estive contigo por onde ias e destruí todos os teus inimigos diante de ti. Eu te darei um grande nome, como o nome dos grandes da terra, e prepararei um lugar para o meu povo Israel, e o estabelecerei lá, para que desfrute do seu próprio lar e não mais tenha de andar errante, nem os perversos continuem a oprimi-lo como o fizeram no início e vêm ocorrendo, desde o tempo em que nomeei juízes
sobre o meu povo Israel. Também subjugarei todos seus adversários. Saiba, pois, também que eu, Yahvé, lhe estabelecerei uma dinastia. Quando a tua vida chegar ao fim na terra e vieres a descansar na companhia dos teus antepassados, escolherei um dos teus filhos para sucedê-lo, um fruto do teu próprio corpo, e eu firmarei o reino dele. Será ele quem edificará uma casa em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai, e ele será meu filho, mesmo no tempo em que tiver que padecer pela iniquidade dos homens. Eu mesmo o punirei e açoitarei com o castigo dos humanos, aplicado por intermédio de homens. Contudo, jamais retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. A tua casa e a tua realeza, todavia, subsistirão para sempre na minha presença, e o teu trono se estabelecerá pela eternidade. Natã comunicou a Davi todas as palavras dessa profecia, com todo o esplendor da sua revelação. Então o rei Davi entrou na tenda da arca, sentou-se diante do Senhor e orou assim: Ó Yahvé, meu soberano Senhor, quem sou eu e o que é a minha família para que mereçamos tudo quanto tens feito por nós, desde o passado até o dia de hoje? E como se as muitas e preciosas bênçãos do passado não bastassem, agora está fazendo promessas de bem-aventuranças para os descendentes do teu servo no futuro. Este é o teu decreto para a humanidade, ó Senhor, meu Deus. Que mais poderá dizer Davi? Tu conheces bem o teu servo, ó soberano Senhor. Por amor à tua palavra e mediante a tua vontade é que fizeste esta grandiosidade e a revelaste a teu servo. Portanto, tu és maravilhoso, ó Yahvé, soberano. Não há absolutamente nada, nem ninguém como tu. Somente tu és Deus, como temos aprendido e visto. E quem é como Israel, o teu povo, a única nação sobre a terra que tu pessoalmente resgataste para dela constituires um povo para ti mesmo, e assim tornaste o teu nome conhecido em toda a terra. Realizaste portentosas e maravilhosas obras ao expulsar nações inteiras e seus deuses de diante desta tua nação que libertaste do Egito. Tu mesmo fizeste de Israel o teu povo particular para sempre, e tu, ó Yahvé, te tornaste o seu Deus. Agora, portanto, ó Senhor Deus, confirma para a eternidade a palavra que afirmaste sobre o teu servo e da sua família, e faz tudo como tens dito, para que teu nome seja louvado e adorado para sempre, e se declare: Yahvé, o Senhor dos exércitos, é Deus sobre Israel, e a descendência do teu servo Davi será mantida firme diante da tua presença. Ó Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, tu mesmo o revelaste a teu servo, quando afirmaste: estabelecerei uma série de reis a partir de ti. Por isso o teu servo encontrou coragem para erguer essa oração a ti. Sim, soberano Yahvé, és tu que és Deus. As tuas palavras são verdade, e tu escolheste fazer esta maravilhosa promessa a teu servo. Consente, pois, em abençoar a casa do teu servo, para que ela permaneça eternamente na tua presença, porque és tu, ó Senhor meu Deus, que tens falado, e é por intermédio da tua bênção que a casa do teu servo será bem-aventurada por todo o sempre. 2 Samuel, capítulo 8. Passados esses acontecimentos,
Davi atacou os filisteus e os subjugou. Davi tomou o território de Meteg-Amá das mãos dos filisteus. Do mesmo modo, derrotou os moabitas e os fez deitar lado a lado no chão e os mediu com uma corda, calculando 2/3 deles destinados à execução e 1/3 livres da morte. Assim os moabitas se tornaram servos de Davi, pagando-lhe tributos. Davi igualmente venceu Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá, quando Hadadezer tentava recuperar o controle na região do rio Eufrates. Davi tomou posse de 1.700 cavaleiros e 20.000 soldados da infantaria. Também aleijou todos os cavalos dos carros, exceto os cavalos para aparelhar um grupo de 100 carros. Quando os sírios de Damasco chegaram para socorrer Hadadezer, rei de Zobá, Davi e seu exército mataram 22.000 soldados sírios. Então o rei Davi estabeleceu guarnições militares na Síria de Damasco, e os sírios se tornaram servos de Davi, pagando-lhe impostos. O Senhor lhe dava vitória por onde quer que se passava. Davi também pegou os escudos de ouro que os servos de Hadadezer usavam e os trouxe para Jerusalém. O rei Davi tomou grande quantidade de bronze de Betá e de Berotai, cidades de Hadadezer. Quando Toi, rei de Amate, ouviu que Davi tinha exterminado todo o exército de Hadadezer, mandou seu filho Jorão saudá-lo e parabenizá-lo por ter batalhado contra Hadadezer e tê-lo vencido, porquanto Hadadezer investia sempre contra Toi. Jorão trouxe consigo utensílios de prata, de ouro e de bronze, os quais o rei Davi consagrou ao Senhor, como já havia dedicado a prata e o ouro de todas as nações que havia derrotado, da Síria, de Moabe, dos Amonitas, dos Filisteus, de Amaleque e dos despojos de Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá. Davi viu sua fama crescer muito, e entre todos os povos, ao retornar da batalha em que matou 18.000 homens de Edom no Vale do Sal. Em seguida, estabeleceu guarnições militares em Edom, e todos os edomitas tornaram-se servos de Davi, e o Senhor concedia vitórias a Davi em todos os lugares aonde decidia atacar. Davi reinou sobre todo Israel. Ele governava com justiça e equidade a todo o seu povo. Joabe, filho de Zeruia, comandava o exército. Jeosafá, filho de Ailude, era cronista e conselheiro do rei. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Seraías exercia as funções de escrivão. Benaia, filho de Joiada, liderava os quereteus e peleteus, e os filhos de Davi eram sacerdotes e ministros de Estado. Amanhã nossa leitura será em 2 Samuel, capítulos 9, 10, 11 e 12. Eu aguardo você para essa leitura, se assim o Senhor nos permitir. Que Deus te abençoe fortemente. Um abraço.